Palestra pública realizada na Casa Espírita Amor e Caridade, na noite de 5 de fevereiro de 2020. Com o expositor Celso Gomes, da cidade de Uberlândia, com o tema Pedro, Simão, Jesus e o Evangelho. Meus amigos, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo? Sempre, não é? Jamais desistiremos. Meus queridos, que Jesus nos abençoe, nos dê sua paz, nos ilumine, nos fortaleça e nos congregue em seu amor. E que tenhamos pelo menos muita paz. É o meu desejo sincero a todos. Que todos tenhamos pelo menos nesta noite muita paz. Muita paz. Meus queridos, a figura de Simão Pedro é para mim uma figura nobilitante, muito interessante. Porque ele se parece muito conosco. Principalmente nos primeiros dias que deu início às suas tarefas junto de Jesus e muito antes disso, como trabalhador simples, submetido às injunções de uma existência muito difícil, numa cidade pequenina chamada Cafarnaum. Me parece que Simão Pedro é aquela representação espiritual ou psicológica dos melhores caracteres, dos caracteres comuns a quaisquer criaturas humanas. Trata-se de um homem, às vezes, um pouco brutalizado pela vida, pelos trabalhos ingentes, um indivíduo ligado ao trabalho dedicado, às vezes de temperamento explosivo, às vezes cético, claudicante na fé. Ele apresenta, enfim, os paradoxos, os conflitos, as contradições inerentes à criatura humana. Isso me faz recordar aqui Friedrich Nietzsche, que deu título a uma obra muito interessante chamada Humano Demasiadamente Humano. Ou seja, Simão Pedro é humano, demasiadamente humano. Ele é tão humano quanto eu e você. E olha que se tratava de um missionário, de um espírito escolhido a dedo por Jesus, que com o mestre conviveu, recebendo as melhores lições, e que apresentou dificuldades, problemas, condutas conflitantes, cometeu erros. Era portador, mas era também portador de um temperamento, digamos assim, diamantino, porque como judeu que era extremamente fiel à lei, aos conceitos, aos padrões, à tradição. E foi exatamente este material humano que foi devidamente trabalhado por Jesus. O que me parece surpreendente é que o mestre, que é um pedagogo por excelência, utilizou-se de muitos recursos para trabalhá-lo, a fim de aperfeiçoá-lo na atividade, e ele conseguiu atingir as culminâncias da perfeição moral, pelo trabalho dedicado de autotransformação e de dedicação ao Evangelho, o que representa também uma esperança para todos nós, porque Jesus, da mesma forma como fez com Simão Pedro, também nos cultiva nas imperfeições que trazemos, nas problemáticas que apresentamos, nos conflitos que exibimos pela nossa conduta, pela nossa palavra, pelo nosso pensamento. Enfim, há uma esperança, e Simão Pedro é bem a representação de tudo isso, porque foi esse material humano que Jesus trabalhou, a fim de fundar no coração dele, ou para exemplificar com ele, aquilo que deveríamos fazer dentro de nós, qual seja a fundação do reino dos céus, na própria alma. Se assim não for, não faz sentido, meus amigos. E estamos na casa espírita, estamos trabalhando, estamos aí entregues às lutas, às contingências da existência, caindo, levantando, chorando, às vezes cometendo erros, equívocos, muitas vezes erros dos quais tínhamos ciência pela luz do Evangelho que já nos ilumina nesta casa. Mas mesmo assim, Jesus não desiste de nós, nos cultiva, nos trabalha no silêncio de suas preces, não nos abandona, e ele tem a certeza, eu tenho certeza disso, porque ele mesmo afirmou, ele não iria desistir até atingir o porto seguro da vitória. Mas o que me parece interessante, que a própria doutrina espírita, por meio da mediunidade, nos traz, e eu gostaria muito de tratar deste assunto com vocês, a fim de nos colocarmos na posição deste apóstolo, deste discípulo, Simão Pedro, para nele nos representarmos e buscarmos na figura de Jesus o alento, o estímulo para a nossa transformação moral, para que de fato algum dia sejamos reconhecidos como verdadeiros espíritas, como verdadeiros cristãos, ainda que errantes, imperfeitos, claudicantes, chorosos, imperfeitos, errando aqui ou acolá, mas nunca desistindo.
Se esta mensagem permanecer no coração de vocês nesta noite, eu me darei por satisfeito. E para isso eu quero exemplificar aqui, apresentando-lhes a figura de Simão Pedro. Foi curioso o primeiro encontro dele com Jesus. O Espírito Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, salvo engano, capítulo 1, capítulo 2, nos apresenta um instante momentoso em que se deu o encontro dessa criatura com Jesus pela primeira vez, pela mediunidade. Olha que coisa, que maravilha. Olha a bênção da mediunidade nos trazendo os bastidores do colégio apostólico de Jesus, do Cristo. Conta Amélia Rodrigues que Cafarnaum, naquele tempo, era uma pequena cidade, insignificante, pequenina, na região da Galileia, marcada pelas águas piscosas, luminescentes, e o povo vivia muito de uma tradição profissional baseada na pesca, que era transmitida, cuja atividade profissional era transmitida de pai para filho, de geração a geração. Eram pessoas ou gentes muito dedicadas ao trabalho, muito ignorantes, não dispunham dos recursos, obtinham, por exemplo, as notícias que eles vinham pela boca dos transeuntes, dos viajantes, dos estrangeiros que passavam por ali. Era uma cidade, apesar do aspecto grotesco das criaturas humanas, era uma cidade engalanada pela beleza da natureza, um jardim, uma cidade ajardinada, terras alcatifadas de flor, as boninas, as papoulas com suas hastes flexíveis, tombadas pelos ventos que vinham de outras áreas, de outras regiões. Enfim, era uma região bela, marcada, engastada no seio da própria natureza. E foi ali, na Galileia, e mais especificamente em Cafarnaum, onde residiam alguns daqueles que o auxiliariam no grande empreendimento do Evangelho. Foi ali que Jesus implantou, deu início às suas primeiras atividades. E naquele tempo surgiu pela boca do povo a notícia de um novo profeta, que dialogava com os pobres, que falava de esperança aos mais sofredores, que não fazia distinção, nenhuma acepção de pessoa, que convivia com as prostitutas, com os pecadores, que lhes dava atenção, carinho e respeito. E a notícia correu também pelos grandes fenômenos que ele produzia através da fé. A notícia percorreu toda a Galileia, e as pessoas tinham a notícia também de que um novo reino estava sendo implantado pelas suas palavras, e que o seu evangelho, a sua mensagem, era destinada notadamente às criaturas infortunadas, sofridas, marcadas pela pobreza e pela miséria. Todos se sentiam, digamos assim, naqueles dias, consolados, tocados pelo afeto desse novo profeta que surgira na região. Simão Pedro ali estava, Simão, que tinha vindo de Betsaida com seu irmão André, e em Cafarnaum, nas águas bonançosas da Galileia, do mar da Galileia, eles fundaram uma empresa de pesca, e a sua vida era uma vida de dedicação, digamos, às necessidades exclusivamente, nos afirma Amélia Rodrigues, era uma vida dedicada exclusivamente às necessidades da família. Era um homem objetivo, muito concreto. Ele não tinha grandes elucubrações, grandes inferências filosóficas, raciocínios muito sofisticados, não é nada disso. Era um homem trabalhador, dedicado a uma atividade concreta, de sol a sol, dedicado à pesca, à pescaria em sua empresa com seu irmão André, mas dedicado também à venda dos frutos do mar. E nada mais lhe importava senão essa preocupação para a sobrevivência própria e de sua família. Era um homem comum, dedicado, objetivo, concreto, extremamente dedicado à vida pragmática, à vida prática, à sobrevivência. Era um homem comum, como muitos que estavam por ali. Então, ouviu ele dizer a respeito desse profeta. Mas à medida que ele ouvia estas notícias, algo crescia dentro dele como se fosse uma dúvida, uma incerteza. Ele se sentia mesmo incomodado, embora na intimidade mais profunda, ele trouxesse uma curiosidade para saber quem seria esse profeta. Mas a sua vida concreta, marcada pelas lutas, pelas problemáticas da sobrevivência,
o faziam pensar o seguinte: deve ser mais um mistificador, deve ser mais um desses loucos que passam pela nossa região, insuflando falsas esperanças, ofendendo a boa-fé das criaturas humanas ingênuas e ignorantes, como nós mesmos. Não pode ser, deve ser só mais um enganador, como muitos que existem por aqui. E ele achava então esse profeta um pouco estranho, mas o sentimento era de curiosidade. E ele passou então a buscar notícias, até que tomou a iniciativa ou a coragem de se levantar no Shabat, no dia de sábado dedicado ao descanso sagrado dos judeus, para se encontrar com este novo profeta, que faria uma palestra, uma pregação, uma preleção nas cercanias de Cafarnaum, no alto de uma pedra muito conhecida. Muito bem cedo ele se levantou, madrugou, e as luzes do sol ainda não tinham atingido ou desfeito a obscuridade da madrugada. E ele para lá caminhou com as pessoas, e quando lá chegou, deparou-se com muitas criaturas. Eram crianças, idosos, adultos, eram homens trabalhadores, meretrizes, eram romanos disfarçados ali para ouvi-lo, que estavam por ali. Enfim, ele se surpreendeu com a grande multidão que estava para ouvir o grande profeta, que ele não conhecia, minha gente, que ele não conhecia. E de repente, à medida que o sol foi avançando, desfazendo a obscuridade da noite na terra, as crianças foram se avultando em gritarias, em algazarras, caminhando daqui para colar, e mais que de repente surge a figura majestática do grande profeta no alto da pedra. Pense na emoção, a alegria. E bastou ele se apresentar sem que dissesse nada, para que todos fizessem silêncio absoluto, inclusive as crianças, até mesmo as aves nas alcaparreiras em flor não cantavam mais, dando a impressão de que todos ali estavam para beber-lhe as palavras, ou cântico sagrado do sagrado cantor, do grande profeta que lhes falaria naquele momento. Todos ficaram estáticos. Ele estava mais belo do que nunca, 1,80 m aproximadamente, 75 aproximadamente, seus olhos eram 2 pedaços de céus profundos e penetrantes, que traziam uma certa melancolia, mas uma doce melancolia. Os cabelos cor de amêndoa, repartidos ao meio, caídos sobre os ombros largos e espadaúdos. Sua barba que se alongava pelo queixo, a moda nazarena, a sua face crestada de sol, como se fossem duas, e as bochechas que formavam dois zigomas, a semelhança de 2 maçãs maduras, a sua longa túnica que se arrastava pelo chão, seus braços másculos e suas mãos de trabalhador que faziam movimentos muito suaves a respeito do aspecto impressionante daquele nazareno que lhes falaria naquela manhã. Era a figura excelsa do grande cantor chamado Jesus de Nazaré. Era uma emoção, minha gente. Simão Pedro estava ali diante dele, na pedra, observando, fazendo parte da primeira fila que o acompanhava e todos os demais que o acompanhavam. E ele então, imediato, incontinente, começou a falar àquele povo: meus amigos, é chegado o grande momento da transformação, da revolução pelo Evangelho de Deus, pelo reino do Senhor no coração das criaturas. Os sofrimentos humanos que todos experimentam encontram sua geratriz ou sua causalidade no apego excessivo aos prazeres do mundo, que são todos efêmeros. O dinheiro passa, o poder passa, muda de mão, a saúde acaba, o corpo perece, mas aqueles mais prudentes, que puderem se apegar aos bens imorredouros do espírito, haverão de passar por tudo isso sem apegos, atenuando as aflições, as tristezas, as desgraças, os sofrimentos. A semelhança de um homem muito prudente que constrói a sua casa sobre a pedra ou sobre a rocha. Tudo passa, meus amigos, mas os bens imorredouros da fé
do amor de Deus, como simbolismo do Evangelho de Jesus, fundado no coração do homem, portanto não é para fora, é para dentro, representa uma porta de segurança para as criaturas do mundo de dor, de sofrimentos e de expiações. E Jesus continua falando, mas de repente, uma mulher que trazia no colo uma menina, uma criança cega, estava atrás de Simão Pedro, naquele momento, de Simão, e ela começa, como toda mãe, ciosa de suas responsabilidades, consciente do seu amor pelos filhos, ela se levanta em alto vozerio, alteia a voz, e começa a clamar, interrompe Jesus naquele momento tão solene, e lhe diz: Senhor, cura minha filha pelo amor de Deus, e eu o seguirei. A filha estava cega, e ela estava desesperada, e ela não titubeou em interromper o mestre para pedir auxílio em favor de sua filha. Cura minha filha, porque eu o seguirei, eu o seguirei. Me parece isso muito parecido conosco, estamos sempre impondo condições a Jesus para segui-lo. Jesus, faça isso por mim, que eu farei aquilo, faça aquilo outro, eu farei aquilo, sempre condicionando. Vejam como as criaturas se parecem, não é mesmo? Em todos os tempos da humanidade. Até parece com a gente. Não se parece não, porque a gente é muito melhor do que isso, não é mesmo? Então, ela alteia a voz e pede socorro, e começa a gritar, e todos passam a observá-la, mas também observar a reação de Jesus. E Simão Pedro, mais que de repente, incontinente, arrebata a criança, porque ela estava atrás, a multidão apertava, arrebata a criança dos braços da mãe, e a leva para a primeira posição, na fila, bem próximo à rente à pedra, de onde Jesus falava. E Jesus se aproxima, abaixa-se, olha só que interessante, abaixa-se, mas antes de olhar para a menina cega, que coisa interessante, Jesus olha primeiro para Simão, e quando olha ele tem a impressão de ser perscrutado na alma, e ele tem a impressão ainda de ouvir a sua voz, na acústica do seu pensamento, telepaticamente, que ele dizia assim: Simão, sem palavras, ele só ouviu isso dentro da própria cabeça. Simão, eu o conheço desde ontem. Ué, que coisa esquisita. Quando passou isso, Jesus ele levantou a destra, o braço direito, e tocou nos olhinhos mortos da menina. E ela deu um grito mais alto do que da própria mãe: mamãe, eu estou curada. Estou enxergando, mamãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, mamãe? E a mãe ficou desesperada, arrebatou a criança do colo de Simão Pedro, e as duas começaram a chorar mais ainda, era uma alegria, a menina estava vendo, minha gente, uma cura instantânea. Mas o mais impressionante, vocês não sabem, quando Jesus ainda estava com as mãos, com a mão direita estendida, ele desceu o braço, e quando desceu o braço, a manga da túnica dele, roçou o tórax de Simão Pedro. E ele sentiu um estremecimento muito estranho no corpo, e ficou totalmente paralisado, cataléptico, catatônico, letárgico, paralisado, e foi perdendo fisicamente a consciência, e desmaiou. Ficou totalmente, vou usar uma expressão aqui para deixar bem claro, ficou totalmente duro, parado, com o simples toque, não das mãos, mas o simples toque da manga da túnica de Jesus. E ele então parou, e o tempo se passou, o discurso continuou, o tempo acabou, as pessoas voltaram para a cidade, para os seus afazeres, o sol foi ficando cada vez mais quente, e à medida que ele ia sentindo o calor do sol, porque ele já estava absolutamente sozinho ali, ele foi retomando o movimento, uma mão, o braço, a perna, o pescoço, a cabeça, e voltou a si, e não soube o que tinha acontecido. Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? O que houve? Mas algo muito mais profundo aconteceu. Ele passou a sentir um amor, ele passou a ter a impressão de que já conhecia aquele profeta, conhecia Jesus, mas não sabia de onde. E ele passou a amá-lo e a ter necessidade desse amor, a semelhança de alguém que, conhecendo a verdadeira felicidade,
passa a se tornar dependente dela em todos os instantes. Ele então desce para a cidade, no dia seguinte retoma suas atividades profissionais, mas não era o mesmo, estava muito melancólico, triste, sentindo uma saudade daquele homem. Que criatura era aquela? E os dias se passaram. Mateus, no capítulo 4, irá dizer que Jesus, dias depois, caminhando pela praia de Cafarnaum, margeando o lago de Genezaré, da Galileia, vai até ele e o encontra, bem como a seu irmão André. E eu fico imaginando o que ele deve ter pensado, Simão Pedro, quando viu Jesus vindo em sua direção. Ele deve ter pensado assim: meu Deus do céu, lá vem querer me paralisar outra vez. Ele deve ter sentido um estremecimento, um medo. E ele vem até ele, olha para Simão, olha para André e diz assim, diz aos dois: venham após mim, e eu os farei pescadores de homens. Isso está registrado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E o texto diz que eles largam imediatamente as redes que lavavam para seguirem e seguem a Jesus. E nunca mais o deixam. Que coisa fascinante. Então, foi esse o primeiro momento, foi um instante em que os dois se conheceram. Foi assim que Simão Pedro conheceu Jesus, paralisado, cataléptico, catatônico pela força magnética poderosa de Jesus. Mas principalmente pela amorosidade, pelo sentimento que ele sentia, ou experimentava, ou recordava, do amor que ele tinha pelo grande mestre. Os dias se passam, o trabalho começa, o evangelho se expande, as curas se dão, ocorrem, se realizam. E há um momento muito interessante da vida de Simão Pedro, há muitos momentos. Mas eu me recordo aqui que depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus dispensou os seus discípulos, os colocou num barco, no mar da Galileia, e os fez passar para outra margem. Mas quando o barco estava bem distante, Jesus foi orar. Não foi com eles. Foi orar numa montanha, num monte. E os dispensou de barco para que fossem para outra margem. Quando estava na 4ª vigília da noite, esse fato vocês conhecem. Ele é narrado por 2 ou 3 evangelistas, mais exatamente por Mateus, no capítulo 14, versículo 22 e seguintes. Ele diz que na 4ª vigília da noite, porque os judeus faziam 4 vigílias de 3 horas, a cada 3 horas. A 4ª vigília seria a última, que corresponderia para nós aqui um período entre as 4 e as 6 da manhã, de madrugada. Nesse período, Jesus então percebeu que o barco dos discípulos estava sendo açoitado por ventos, e as ondas se levantavam e batiam porque os ventos lhe eram contrários. Olha que interessante. O fato aconteceu, mas isso tem tudo a ver com a nossa vida também, porque vento em hebraico é ruar. Presta atenção. Ruar significa vento, propriamente dito, mas significa também espírito. Nós temos a nossa embarcação, estamos dentro dela, as ondas se levantam ao influxo dos ventos e atingem a nossa embarcação. Alguém já experimentou isso na vida? Quando a sua embarcação começa assim, a ir a pique, você tem a impressão de que vai afundar? Já. Não é o primeiro e nem será o último. Estamos todos na mesma embarcação. O fato aconteceu, mas o simbolismo é riquíssimo. E então, Jesus em pessoa é visto por eles caminhando sobre... Conversa comigo, não durma, olha para mim. Caminhando sobre as águas. Mas os discípulos ficaram o quê? Aterrorizados, diz o texto. Aterrorizados. E passaram a achar, é um fantasma. É interessante, não é? Quando as coisas se apertam na sua vida e Jesus comparece para prestar-lhe socorro, o que você diz? É um fantasma. Por exemplo, se esse microfone der um problema aqui agora, ninguém vai dizer que a responsabilidade é do técnico, ou porque o problema é realmente um vício do produto, não é mesmo? Porque é um produto material, ele estraga. Todo mundo vai pensar, deve ser coisa de obsessor. Eu estou sofrendo porque é culpa do outro, ou culpa de Deus. O que eu fiz para merecer isso? Vejam como Simão Pedro é parecido conosco, como essa história tem tudo a ver conosco. Vocês estão compreendendo o simbolismo dessas coisas?
Então, Jesus é visto caminhando sobre as águas. É um fantasma, porque eles tinham medo. Quem é que tem medo? A gente fica. Mas Simão Pedro, muito atrevido. Aliás, quando eles dizem isso, é um fantasma, Jesus diz uma coisa muito bonita para eles. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes os ventos que nos atacam são espíritos, mas também as ondas da vida, da humanidade, são as provas pelas quais passamos. E essas provas se manifestam às vezes por meio, às vezes, de um divórcio, um câncer, o desemprego, a dor, uma doença. E quando a gente olha para aquilo, a gente não mira em Jesus. A gente diz assim, é um fantasma, e a gente fica com medo. E é Ele mesmo que nos diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Simão Pedro diz assim, olha, se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vá ter consigo caminhando sobre as águas. E o que Jesus diz? Vem! É uma ordem. Não interessa a dor pela qual você passa. Eu estou sendo incisivo. Não importam as dores, as dificuldades. Se Jesus diz, venha, pode ir. Nós não poderemos ficar o tempo todo dentro do barco. Compreendem? Não dá, por exemplo, aqui nós estamos dentro de um barco, vocês sabiam disso? Está tudo bem, não está? Aparentemente. Até parece que a gente já desencarnou e está no mundo espiritual. Mas daqui a pouco, quando acabar a reunião, depois que você tomar o seu passo, o seu tratamento espiritual, você vai ter que sair do barco e caminhar sobre as águas. Não tem como fugir. Não dá para ficar o tempo inteiro dentro do barco. Compreendem? Nós temos que andar sobre as águas. E Simão Pedro fez isso. Desceu e foi em direção a Jesus. Mas o texto diz o seguinte, mas reparando, porém, olha só que interessante, a conjunção adverbial, adversativa, melhor dizendo, mas porém, reparando, porém, na força dos ventos, ele começou o quê? Conversa comigo, não durma. O que é que aconteceu? Ele reparou a força do vento e ele começou a afundar. Quando ele estava afundando, ele estende a mão e diz assim, Senhor, salva-me! Não é assim que a gente faz? Porque na vida é assim. Você não pode ficar dentro do barco o tempo inteiro. Não dá para ficar no mundo espiritual eternamente. Se você for imperfeito, você vai ter que reencarnar. Não dá para ficar aqui, até seria bom, não é mesmo? Se eu pudesse, eu traria para cá. O meu colchãozinho, dormiria aqui, comeria aqui, só faria as coisas aqui dentro. Mas não tem jeito. Eu vou ter que sair do barco e caminhar sobre as águas. Mas reparando na força dos ventos, ou seja, você perdeu o quê? O foco. Ele começou a afundar. E Jesus, estendendo-lhe a mão, o puxou para cima e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele duvidou de quem? Conversa comigo. Não duvidou de Jesus. Porque se ele tivesse duvidado de... Mas por quê? Ele não duvidou porque ele pediu socorro exatamente para Jesus. Se ele duvidasse, Jesus não pediria socorro a Jesus. Socorro! Salva-me, salvação! Salva-me, Senhor! Ele não duvida de Jesus, ele duvidou de quem? Ah! Por que duvidaste? Por que tanto medo? E ele começou a afundar. Jesus o toma, o leva para cima e o coloca dentro do barco. A tempestade passa e todo mundo diz, esse realmente é o Filho do Cristo, não é? É o Filho do Senhor, é o Filho de Deus, é o Filho do homem. Mas aí é fácil estar dentro do barco mesmo. Reparem bem, não dá para ficar o tempo inteiro dentro do barco. Podemos ficar por um período, às vezes, em estado de paz, não temos? 2 meses, 3 meses, está tudo bem. Mas de repente as ondas se levantam. E tudo muda. Dinheiro acaba,
perdemos o emprego, a saúde vai embora, não pode ser? Aliás, eu não tenho garantia nem se eu vou estar vivo daqui 5 minutos, encarnado, digamos assim. É possível que eu tenha aqui uma parada cardíaca e desencarne lá fora, pode acontecer tudo. Mas o importante é a nossa fidelidade a Deus. E se Jesus disser assim para você, venha, pode ir, não tenha medo, vai com Deus. Você só não pode reparar os ventos. Não foca no vento, não foca na onda, foque em Jesus. Não foque no presidente da casa, porque ele é tão imperfeito quanto eu e você. Com todo respeito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Porque somos imperfeitos. Vamos focar em Jesus. E se ele disser, venha, pode ir. Você não vai afundar. Você não vai morrer. Você sabia que você não vai morrer? Você não vai morrer. Não tenha medo. Dizem por aí que para tudo tem solução, menos a morte. Mas para nós espíritas, até a morte tem solução. Porque depois dela você continua vivendo da mesma maneira. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Então, depois dessa pequena reflexão, já caminhando para o fim, eu me recordo ainda de que Simão Pedro deu grandes testemunhos. Um deles foi quando esteve no jardim de Getsêmani, na noite em que Jesus foi preso, e a sua contradição humana se manifesta. Aliás, antes disso, vamos falar, por exemplo, nos recordamos aqui da transfiguração de Jesus. Simão Pedro viu isso. Ele estava com João, Pedro, Tiago e João, os irmãos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu e Simão Pedro, foram testemunhas da transfiguração de Jesus. Eles viram isso. E quando Jesus os chamou para orar no jardim do Getsêmani, por 3 vezes foram surpreendidos dormindo, não foi? E Jesus diz, olha, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles dormiram. E quando Jesus foi preso, ele sacou de uma espada e atacou ao soldado Malco. Mateus não fala quem foi, mas João Evangelista, que é fofoqueiro, disse quem foi que sacou da espada. E Jesus diz que foi Simão Pedro. Olha a contradição humana aí outra vez. Ele que viu os milagres, conviveu com Jesus, participou de tudo, viu a transfiguração de Jesus, no momento do testemunho, nega Jesus 3 vezes. Até parece com a gente, não é? Mas não parece não, porque a gente é muito melhor do que isso, graças a Deus. Negou Jesus. Quando Jesus desencarna, Jesus por 40 dias se apresenta aos discípulos. E ele é visto caminhando entre os vivos, se manifesta ressuscitado. Simão Pedro vê no mar do Tiberíades, na margem. E ali ele diz mais uma vez, e conversando com Jesus, ele vai reafirmar a sua fidelidade a ele dizendo, eu amo, tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas 3 vezes. O número 3 é muito interessante. No jardim do Getsêmani eles dormem 3 vezes. Nega Jesus 3 vezes. Diz que ama Jesus 3 vezes. Parece que o 3 o segue, né? O persegue, é uma coisa interessante. O segue. Mas vamos encontrar Simão Pedro agora muito amadurecido na casa do caminho, porque quando Jesus desencarna, eles se transferem definitivamente da Galileia para Jerusalém e fundam na estrada de Jope a casa do caminho. E coube a Emmanuel os esclarecimentos a respeito dos bastidores dos fatos mais importantes. Simão Pedro, certa feita, estava, olha só que contradição, estava na igreja de Antioquia. E quando Simão Pedro estava só com os gentios, os estrangeiros, Simão Pedro conversava com eles, comia com eles, porque Simão Pedro era muito judeu, purista, conversava. Mas quando se aproximavam, por exemplo, os judeus circuncidados, irmãos de raça, ele saía de pertinho, de fininho, para não ser visto. E uma destas, Paulo de Tarso percebeu a manobra. E ao invés de conversar com Simão Pedro em particular, ele o admoestou em público numa assembleia da casa, da igreja. Questiona Simão Pedro a respeito dessa conduta.
Porque esse comportamento diferenciado para os judeus e para os gentios. E o Barnabé, tomador do velhinho, porque Simão Pedro já estava bem velhinho, toma as dores para defender Simão Pedro. Tiago se levanta e começa uma briga dentro da casa. Olha que interessante, como os cristãos antigos eram parecidos conosco. Aqui não deve ter conflito, estamos todos em paz, não deve ter briga, não tem desentendimento nem desavença. Mas naquele tempo tinha. E eles então começaram a debater. E a briga, e Simão Pedro, em silêncio, se recolhe, em prece. E se recorda que na véspera tinha tido uma visão espiritual de uma cruz iluminada, que formava um ângulo perfeito de 90 graus. E ele percebeu naquele instante que a cruz, que as hastes da cruz, formavam os grupos antagônicos da casa do caminho que precisariam se unir para a consecução dos objetivos sagrados de Jesus. Ele então percebe que Barnabé era importante, que Tiago era importante, que Paulo de Tarso era importante, apesar das diferenças de ideias, que todos eram muito importantes. E ele se levanta e faz uma coisa surpreendente, porque Paulo aguardava uma resposta distinta. Simão Pedro se levanta, no auge da sua sabedoria, agora entendendo a visão espiritual daquela cruz iluminada, numa perfeita angulação, ele diz assim: irmãos, Paulo tem razão, eu errei. Paulo, por favor, abra os pergaminhos e faça a leitura e os comentários do Evangelho da noite. Paulo ficou desarmado, porque ele queria a briga. E com a sabedoria agora, Simão Pedro, trabalhado pelo sentimento de Jesus, dava exemplo de bom senso, de equilíbrio, para não ser enredado pelas perturbações daqueles indivíduos. Diz Emmanuel que este momento foi o momento mais perigoso do cristianismo primitivo. Se não fosse ao bom senso de Simão Pedro, teria havido um cisma, um racha no cristianismo primitivo. E talvez nós tivéssemos apenas notícias ou vestígios de um cristianismo fragmentário, que seria talvez um subdepartamento muito obscuro do judaísmo. Mas graças a Simão Pedro isso não aconteceu. E podemos ter estas notícias agora. Compreendem o que Jesus faz com Simão Pedro? Eu encerro recordando aqui, porque são muitos instantes. Peço licença para encerrar. Recordando aqui, irmão X, no livro Antologia Mediúnica do Natal, no capítulo 61. Simão Pedro já estava com mais de 80 anos de idade, cheio de marcas, já trazia em si as marcas do Cristo, machucado, velhinho, ferido, cheio de cicatrizes, mas era um gigante espiritual, E ele havia sido preso em Roma, onde estava pregando, condenado, levado ao cárcere, e os pretorianos o retiraram de lá para executá-lo por crucifixão. E na sua humildade, ele não permitiu que fosse crucificado como Jesus de cabeça para cima. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Simão Pedro, nessa época, por ser muito velhinho, era chamado de pai, ou de papa, compreendem? Mas ele mesmo nunca aceitou esse título. E de lá para cá, pelas deturpações, as coisas foram atingindo conotações muito diferentes. Ele era chamado de paizinho. Os antigos cristãos estavam chorando, porque na sua via crucis, ele estava sendo açoitado, conduzindo a sua cruz, maltratado. Os idosos choravam. As crianças e as mulheres vinham lhe beijar as mãos em despedida, porque ele estava sendo levado para o grande momento de execução por morte na cruz. Ele tinha sido condenado, era um velhinho. Até mesmo os soldados, os pretorianos romanos, que tinham sido beneficiados por ele, pelas pregações, pelo consolo, pelas orientações e também pelas curas, porque era um médium portentoso e extuante, estavam ali compadecidos daquele idoso, daquele bom velhinho, conduzindo a sua cruz, sacrificado, cansado, machucado, marchando lentamente, porque não conseguia. Estava muito cansado, impotente de carregar a sua cruz. Mas tinha um soldado da corte dos pretorianos, do grupo de soldados romanos, chamado Sertório Aniceto. Sertório Aniceto, um pretoriano, um soldado cruel.
Todos estavam chorando, compadecidos, preocupados com a execução por morte, a morte daquele velhinho. Mas Sertório Aniceto estava com raiva. E o maltratava dizendo: velho impudico, judeu sujo, bruxo imundo, morra! A sua vida é indigna até mesmo para os postes da crucificação. Você é um lixo humano, você não presta. E o azorrague, o chicote, rasgavam-lhe as carnes idosas. Maltratado, machucado, ofendido, difamado por aquele soldado cruel. A despeito da compaixão de todos os demais que o chamavam de pai, porque todos o respeitavam como representante de Jesus, o chefe do colégio apostólico, o mais idoso, o mais experiente, o mais sofrido, que já trazia na carne e no espírito as marcas do Cristo pelos testemunhos do Evangelho. Mas Sertório não queria saber. Velho, impudico, sujo, imundo, morra, bruxo. Batia-lhe cada vez mais. E até que de repente, até que um determinado ponto da caminhada, subiam pelo monte, de onde já se podia ver em Roma, o campo de Marte, e a estátua de Augusto, do imperador Augusto, na cidade eterna. Até que chega um determinado ponto, onde aconteceria então o sacrifício final. Ele então é despido, tiram-lhe a roupa, rasgam-lhe os trajes, as túnicas, ele fica seminu, é colocado deitado sobre o madeiro, os cravos são então colocados em seus punhos e em seus pés, e o martelo duro cravava aqueles pregos em suas mãos e em seus pés que sangravam. Mas à medida que ele, a despeito de toda a dor que ele sentia, ele era conduzido pelas memórias felizes de um dia satisfeito, nos braços de Jesus, na antiga Galileia, em Magdala e por todos os lugares que ele havia percorrido com o Mestre. Ele tinha saudade de Jesus, tinha piedade daquelas pessoas e exorava a Deus para que ele enviasse outras criaturas corajosas e destemidas, intrépidas, para os testemunhos do Evangelho. Porque para dar testemunho do Evangelho tem que ter coragem. Tem que ser cristão com C mudo, com C maiúsculo. E ele pedia que esses cristãos viessem à seara do Mestre, à seara do mundo, para a concretização, a fundação do Evangelho no coração das criaturas humanas. E ele então, sentindo as dores, foi crucificado. Mas pedindo misericórdia, se sentindo indigno, ele que já era bom de ser crucificado como Jesus, a cruz, ele pede para que a cruz fosse invertida. E de cabeça para baixo, ele foi se exaurindo em sangue. Mas porque ele não morresse, Sertório Aniceto olhou para ele e disse: mas ele não morre! Esse bruxo não morre! E ele toma de um calhau, de uma pedra pontiaguda e atira na cabeça de Simão Pedro. E o sangue começa a botar aos borbotões. Sangra abundantemente pela cabeça, ele vai perdendo a pressão, vai sentindo uma síncope, um vágado, desmaia e desencarna. Mas imediatamente ele reassume a lucidez, porque se vê fora dos despojos carnais em espírito. Já estava liberto, de pé, preparado e restabelecido. Automaticamente. E de repente ele vê descendo do céu a figura de uma estrela iluminada que se posiciona ao seu lado a 5 passos. Adivinha quem era? O chefe dele em pessoa. Estava ainda mais belo do que nunca. Os cabelos cor de amêndoa, 1,80 m de altura. Os cabelos repartidos ao meio, a barba à moda nazarena. Os ombros largos, os braços másculos. Era Jesus de Nazaré recebendo Simão Pedro em pessoa. E ele então se ajoelha, tomba, não por desmaiar. E começa a beijar o chão onde estavam colocados os pés de Jesus. E o mestre o toma como se fosse uma criança e não permite que ele se ajoelhasse. E o arrebata para o simbório celeste e passam por dias e mais dias caminhando pelas estrelas, pelos mundos superiores, pelas zonas iluminadas do mundo espiritual,
que ele havia preparado ou reservado para Simão Pedro pessoalmente. Conviveram, recordaram os dias, aprenderam muito, mataram a saudade, até que dias depois, Jesus anuncia-lhe uma segunda separação. E ele diz: Senhor, mas aonde o Senhor vai? Simão Pedro, enquanto houver amargura no mundo, na terra, eu não poderei desistir nem descansar. Fique o quanto quiser para repousar, para conviver e para se alegrar em outros mundos, mas eu preciso voltar para a terra, em auxílio aos sofredores do mundo. E Simão Pedro, incontinente, ele diz: mas eu também irei, Senhor, o Senhor não vai sozinho, eu também vou. E os dois descem imediatamente para a terra, mais exatamente na cidade eterna, em Roma, numa catacumba, num cemitério próximo à Via Ápia, ao Coliseu, onde os cristãos se reuniam comemorando o Natal de Jesus, cantando hinos, enaltecendo a palavra do Mestre. E Simão Pedro, naquele ambiente eterizado, tão iluminado pelo amor e pela oração, começou a se emocionar e começou a chorar copiosamente. E sentiu uma necessidade de ser bom. Como assim? Ele que já era bom, redimido, se sentiu sensibilizado pela fidelidade e pelo amor das orações firmadas por aqueles cristãos primitivos nas catacumbas, onde eles estudavam o Evangelho, falavam do cristianismo de Jesus, para que não fossem descobertos pelas autoridades romanas. E ali ele estava, até que Jesus o toca novamente. Ele diz: Simão, alguém o chama. E aponta para um homem que trazia no colo uma criança com muita febre, moribunda, quase desencarnando. Quando ele olha para o homem, adivinha quem era? Sertório Aniceto, seu algoz, aquele pretoriano que o maltratou nos últimos momentos da vida. Sertório, em prece, choroso pelo filhinho que morria de febre, orava pedindo perdão por uma recapitulação das culpas, pedindo perdão ao apóstolo. E Simão, sob o influxo do pensamento de Jesus, beija o pai e toca a testinha suarenta do menino, que automaticamente se restabelece. A criança abre os olhos e diz: papai, estou me sentindo muito melhor. E aquele pai, grato, e atribuindo a cura de seu filho a Simão Pedro, cuja presença ele sentia pela sua sensibilidade intuitiva, passou então a se alegrar com a cura do filhinho, que agora não morreria tão cedo, que poderia ter uma vida normal por muitos anos ainda. Mas mais do que isso, ele agradecia a Simão Pedro, a quem ele atribuía a cura, pelo milagre da cura de seu próprio filho. O texto se encerra dizendo que para Sertório Aniceto, o pretoriano, o ex-criminoso, os tempos da renovação começavam. Mas para Simão Pedro, agora renovado em Cristo, o trabalho apenas continuava. Continuava. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, que o Mestre nos ilumine e que Simão Pedro, presente ou ausente, nos inspire com suas lições. É o desejo sincero deste irmão ao coração de cada um. Muito obrigado.